nessa tarde e noite, conversando com as pessoas dessa cidade tão bonita, tão aprazível. É como estarmos na varanda da casa das nossas famílias, conversando com os vizinhos, com os amigos, com os passantes, com aquela sensação de bem-estar, de segurança que a gente só sente quando está no meio das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente quer bem. Então me permitam primeiro agradecer a Deus nesse momento. Agradecer a Deus a oportunidade de ser e de estar ministro do Estado do Brasil. A Ele, esse privilégio. E ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela confiança. Pela confiança de ter me escolhido para essa missão tão especial. A missão de ser a ferramenta e o instrumento da transformação da vida de tantos irmãos brasileiros e nordestinos espalhados por todo o país. Esse país tão grande, tão bonito, tão diverso, tão desigual. Esse país que nos dá lições de civilidade, de resiliência, de força, de perseverança, de superação. Esse país que é muito maior e mais forte do que qualquer um imagina. Esse país que tem um povo bom, trabalhador, operoso, que precisa de oportunidades. E é para isso e por isso que estamos hoje em praça pública, para prestar contas. Para olhar nos olhos das pessoas de cabeça erguida, com a consciência do dever cumprido. Prefeito Hermanaldo, a sua emoção é a emoção do seu povo. A sua emoção é a minha emoção. Porque você mostra com as suas palavras, com os seus gestos, com o seu espírito, com a sua ação, que você verdadeiramente ama Galinhos. Que você tem a sua cidade no seu coração. O coração de quem tem espírito público, de quem é servidor público. Me permitam os prefeitos aqui presentes, todos muito bem-vindos. Que tem dentro das suas respectivas atuações uma responsabilidade para com seus munícipes, que por ocasião das últimas eleições ou renovaram a sua confiança ou os escolheram para gerir os seus destinos, as suas aspirações, os seus sonhos, as suas expectativas. Irmão Naldo, a gente só faz bem feito quando a gente tem amor no coração. Quando os nossos olhos brilham. Quando a nossa missão é sagrada. Quando a nossa posição é uma posição a favor do povo. E eu falei uma palavra que repeti mais cedo em Itajá. Quando disse, deputado João Maia, meu amigo João Maia, que desde o prefeito eleito, que ali estava falando há pouco tempo, os prefeitos aqui presentes, até os servidores e os cidadãos que são escolhidos pelos prefeitos, governadores e presidentes da República para exercerem cargos públicos de confiança. Todos nós somos servidores públicos. E essa palavra tem um peso que se autoexplica. Servidor vem de servir. E nós precisamos exercitar essa ação. E falo assim para distinguir um tempo pretérito, não muito distante, em que nós nos quedávamos na frente das TVs, ouvindo as rádios, escutando as notícias, de que os nossos governantes e servidores públicos, ao contrário do que diz a palavra, do que define a expressão, estavam se servindo do povo brasileiro. Nós não. Nós temos uma outra prática e uma outra postura. Não é à toa, irmão Naldo,
que você tenha a oportunidade de hoje estar em praça pública abraçando o seu povo e dizendo da sua emoção. Porque este governo do presidente Bolsonaro abriu mão de financiar as grandes empresas de comunicação, de pagar as propagandas caras das principais TVs desse país, dos grandes jornais. Porque este governo do presidente Bolsonaro não manda mais o recurso do trabalhador brasileiro para Cuba, Venezuela, Nicarágua ou Angola. Porque este governo definiu e escolheu um lado, o lado de quem paga imposto, de quem trabalha, o lado do trabalhador e do cidadão brasileiro. Esse é o nosso lado. E por isso se paga preço. O preço da tentativa da desacreditação diária. Basta ligar a TV. As notícias que são dadas quando são boas, vêm sempre com uma espécie de soluço. Ah, o país está crescendo mais. A inflação diminuiu mais. Ah, o produto interno melhorou mais. Ah, os empregos formais aumentaram mais. Nunca se transmite a informação da forma adequada, correta. Hoje, boa parte da nossa imprensa perdeu a imparcialidade e passou a ter militância política. Mas, já dizia a Bíblia, e o senhor é um pastor, me parece, que todos os dias nas nossas vidas, a parábola nos aponta dois caminhos. Um caminho é sobraceiro, tranquilo. É o caminho bafejo, fácil de trilhar, mas é o caminho da conveniência. É o caminho da prostração. É o caminho da submissão. É o caminho do conchavo. O outro não. O outro é difícil, cheio de pedras, áspero, difícil de caminhar. Mas esse é o caminho que os homens de bem têm que percorrer. Porque caminhando por este caminho, nós estamos ao lado dos homens e mulheres que, como nós, têm valores que precisam e devem ser preservados. Valores que preservam e defendem a família. Valores que preservam e defendem as nossas cores, o verde e amarelo. Valores de que, apesar de sermos, pela Constituição, um Estado laico, nós não somos um Estado ateu, e nós falamos e acreditamos em Deus. E é assim, desta forma, desta maneira, sem roubar e sem deixar roubar, cuidando do recurso do povo brasileiro, nos preocupando em emancipar e libertar a população mais desigual, que nós estamos trilhando este caminho áspero, difícil, mas o caminho correto. Imagine, irmão Naldo, a minha emoção. Eu tenho 58 anos, daqui a pouco eu vou ter a idade de galinhos, 59 anos. Amanhã é o aniversário da cidade e trouxemos o seu presente hoje, antecipado. Imaginem eu, Rogério Marinho, ministro do Estado do Brasil. Que privilégio, que honra, que responsabilidade. Norte rio-grandense, que passou a sua infância, a sua juventude e a sua maioridade ouvindo músicas, lendo livros, escutando histórias, relatos, depoimentos a respeito do flagelo da seca, das condições adversas que despedaçaram famílias na nossa região durante centenas de anos, que fizeram com que o Nordeste fosse literalmente o sal da terra, porque aqui começa o Brasil, e do começo do Brasil, a nossa gênese, o nosso início, os nordestinos em busca de vida melhor, foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Centro-Oeste, para a região amazônica,
para construir, para edificar, para amalgamar este país. O Nordeste é Brasil, o Brasil é Nordeste. E temos para com essa região uma dívida histórica, secular. Uma dívida que começa a ser resgatada agora. Aliás, o nosso presidente gosta de dizer que ninguém fica para trás. E da mesma forma que depois de 170 anos, desde Dom Pedro II, nos idos de 1840, em Crato, no Ceará, estávamos lá ontem, deputado João Maia, ontem, né? Lá em Quixadá, próximo a essa cidade. Quando o primeiro intendente daquela cidade faz um pleito ao então monarca Pedro II, pedindo que houvesse o encanamento das águas do São Francisco para dessedentar a sede da população flagelada do sertão central do Ceará. 170 anos depois, eu tive a oportunidade de testemunhar, ao lado do presidente Bolsonaro, as águas do São Francisco chegarem ao meu Rio Grande do Norte, ao seu Rio Grande do Norte, ao nosso Rio Grande do Norte, resgatando essa dívida que o Brasil tem para com o Nordeste, porque a água é como o sangue que corre nas nossas veias. Não é por acaso que o Nordeste está na situação em que ele se encontra. 28% da população e apenas 14% do produto interno bruto. 26 milhões de pessoas morando no semiárido. Prefeito, a sua emoção é a minha emoção. E olha, eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de testemunhar fatos como esse em todo o Nordeste do Brasil. Eu agradeço a Deus todos os dias. Hoje, conversava com Noélia, a minha assessora, e ela me dizia que, como este evento aqui em Praça Pública, fizemos 395 nos 27 estados da federação, 26 estados do Distrito Federal, 175 viagens, em pouco mais de 2 anos. Eu conheci o Brasil da forma mais bonita que eu podia conhecer, prestando contas, entregando obras, servindo ao povo brasileiro, ao lado de um patriota, de um homem de bem, que é acusado principalmente de falar a verdade, de não ter filtro, de não ser um produto de marketing, de ser uma pessoa grosseira, áspera. E ele diz até com muita propriedade, como eu disse lá em Jucurutu: eu falo palavrão, mas eu não roubo. Eu não roubo o povo brasileiro. E a vida me deu essa oportunidade. E da mesma maneira que fizemos a conclusão da transposição do São Francisco, nós iniciamos uma obra seminal para o Rio Grande do Norte, que é o Canal do Apodi. 36 municípios a partir do Alto Oeste, ali em Major Salles e Luiz Gomes, vão sentir a emoção que o senhor sentiu na praça pública. Uma obra de quase R$1 bilhão, a maior obra já feita no estado do Rio Grande do Norte. Estive a semana passada em Currais Novos, dando ordem de serviço de 312 milhões de reais para a adutora do Seridó. 24 municípios daquela região, inclusive a sua cidade lá, Luciano, lá em Lagoa Nova. Essa é uma ação para nós tão importante, mas importante igualmente a ação que empreendemos há pouco na cidade de Itajá, para recuperar uma barragem importante na zona rural daquela cidade. E como ela, 38 cidades do estado do Rio Grande do Norte tiveram intervenções do nosso ministério na área de adutoras, na área de barragens, na área de recuperação de recursos hídricos, que vão permitir que as populações, principalmente as populações rurais, tenham acesso à água tratada de qualidade. Fizemos um balanço entre Denox, Codevasp, MDR, mais de 1.000 poços perfurados, mais de 150 dessalinizadores de pequeno porte instalados por todo o Rio Grande do Norte.
Mais de 2 bilhões de reais de investimentos em recursos hídricos. Não há um paralelo na história do nosso estado de tantos recursos investidos do que nós temos de mais importante, que é a água. Água que liberta, que emancipa, água que é saúde, que é desenvolvimento, água que permite o emprego, a renda, a oportunidade, a instalação da indústria e do comércio, o tratamento adequado do esgoto, a redução da mortalidade infantil, a diminuição da pressão sobre a saúde pública, água que é transformadora. E nós, em praça pública, aqui estamos em Galinhos, para fazermos aqui um piloto, um experimento que vai dar certo e que vai permitir que essa cidade também se emancipe e se redima. Uma cidade que tem uma vocação natural para o turismo, por suas belezas naturais e pelo seu povo empreendedor, mas também para a pesca, para a agricultura, para a manufatura, para o artesanato. Olha a variedade de ações, de atuações que essa cidade pode nos oferecer. Com água de qualidade, com água de regularidade, com um suprimento que vai permitir que as mães tenham tranquilidade de criar os seus filhos, que os empresários possam planejar os seus negócios, que as pousadas sejam ampliadas, que os empregos sejam propiciados e que esse círculo virtuoso se estabeleça em favor dos mais jovens, das crianças, dos adolescentes que hoje vêm à praça pública e nos ouvem, talvez com um fastio natural, em função da sua idade. Mais um político falando, enchendo o nosso saco, fazendo discursos, contando histórias que não vão influir nas nossas vidas. Estão enganados. Estão redondamente enganados. Hoje, 25 de março de 2021, gravem, por favor, nas suas memórias. E que a minha voz, dentro da noite de Galinhos, possa chegar no conforto das casas daqueles que aqui não estão em praça pública, acalentá-los e confortá-los, que nós estamos trazendo a boa nova, que nós estamos anunciando a redenção e a transformação de Galinhos, que passa a ser, a partir de hoje, um modelo a ser replicado, a ser imitado no bom sentido em outros lugares do Brasil. E como diria Antônio Conselheiro, no sertão de Canudos, no princípio do século passado, essa profecia no governo do Jair Messias vai se concretizar. O sertão vai virar mar. O sertão vai virar mar. E a riqueza, a prosperidade vai permitir que as populações e os jovens possam sonhar sonhos que vão se concretizar e orgulhar os seus pais, as suas mães e os seus descendentes, e que esse seja o nosso legado. Viva Galinhos! Viva o Brasil! Viva o Nordeste! Viva o povo brasileiro!